Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Antiga. Vamos ao vídeo de hoje. Os outros fatos da Era dos Mártires. O livro Cristianismo, 2000 anos de caminhada. Pois é, irmãos e irmãs, antes da gente continuar o nosso estudo lá no livro do catequista, que falava da última parte, né? Vamos voltar a esse livro que vai nos falar de um tema muito interessante ligado à época dos mártires, que é a origem do, do culto das relíquias, tá bom? Então vamos acompanhar o vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso amado canal católico A Palavra de Vida. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da história da Igreja, a Idade Antiga, a Era dos Mártires. Pois é, gente, a gente viu, né, no vídeo passado, como tanto os imperadores romanos, como o povo em geral de Roma, né, perseguia os cristãos, tinha um preconceito com eles, né? E aí, de várias maneiras, perseguiram a fé cristã e muitos cristãos preferiram a morte do que negar a sua fé, né? E cada vez que morria um cristão, né, um cristão na igreja, que morria um cristão, ele se tornava um modelo para a comunidade. Então todos começavam a venerar a memória daquele santo, daquela santa. E é sobre essa memória, né, essa lembrança dos mártires, é que vem falar esse primeiro tema de hoje, que o livro Cristianismo, 2000 anos de caminhada, na página 99, vem nos ensinar, nos comunicar quando começou o culto das relíquias dos santos. Se hoje temos a imagem de Nossa Senhora, se temos a imagem daquele santo padroeiro, vem dessa época aqui que está descrito aqui nessa página desse livro. Vamos ver como tudo começou, o culto das relíquias, que vai evoluir nas imagens que temos dos santos, de Nossa Senhora e dos outros santos padroeiros. Tá bom, gente? Então vamos prestar bem atenção nesse primeiro tema do nosso vídeo, que é um tema muito interessante, que é da época dos mártires. Tudo começou com o sangue dos mártires, tá? Assim o título do livro. No ano de 155, o bispo de Esmirna, Policarpo, morreu mártir, com a garganta cortada. Seus fiéis fizeram um relato do martírio para enviá-lo a outras comunidades. Começava assim o costume de escrever as atas dos mártires, relatos de seu processo e de seus sofrimentos. Está vendo? Aqui começou o costume, né, de escrever como foi que os cristãos deram suas vidas, né? Então aqui conta a história do martírio dos cristãos, tá vendo? Aqui nesse caso aqui, do bispo São Policarpo. O martírio de Policarpo é também o primeiro relato do culto às relíquias dos mártires. O governador recusa aos cristãos o cadáver do bispo.
diz que seriam capazes de abandonar a Cristo para cultuar Policarpo. Isso porque São Policarpo era um bispo muito amado, muito famoso no meio do povo, né? Manda queimar o corpo. Então, o governador manda queimar o corpo. Os cristãos que nunca poderiam abandonar a Cristo, pois dizem, nós adoramos somente a Cristo, a Ele, a Cristo. Quanto aos mártires, os amamos como os discípulos imitadores do Senhor. Estes recolhem o que sobra do corpo de São Policarpo, as relíquias, que em latim, os restos. Então, relíquia significa os restos. Eles recolhem aqueles ossos, né, aquele resto, né, para lembrar de São Policarpo, né? Então, eles guardam com carinho, né? Assim podemos recolher seus ossos para que nós, né, nos valem mais do que as pedras preciosas e o ouro, a fim de guardá-los num lugar conveniente. É lá que, quando for possível, reunimos-nos na alegria do júbilo, e Deus nos dará a graça de celebrarmos o aniversário do dia em que Policarpo nasceu pelo martírio. Será uma homenagem aos que combateram antes de nós e também treinamento e preparação para as lutas do futuro. Vemos aqui surgir uma tradição que deu muitos frutos. O dia da morte do mártir se torna dia de sua festa e é inscrito no calendário dos santos e na liturgia. Os mártires depois os santos são invocados como intercessores juntos de Deus, né? Então, os mártires são nossos intercessores, né? É isso aí. É a igreja triunfante que a igreja fala, né? Então, o túmulo dos mártires se torna lugar de reunião e de oração. E aí é construído igrejas e grandes basílicas. Porque nos túmulos é que se celebrava a Eucaristia nessa época em que estamos estudando, que é a Era dos Mártires. A perseguição era tanta, né, que eles tinham que celebrar a Eucaristia escondido, e celebravam de preferência nos túmulos dos mártires. Vocês veem que essa comunhão dos santos, né, essa devoção à memória deles é muito forte. Vem desde essa época, do século I, século II, século III, entendeu? É antiga e existe até hoje, né? Então, irmãos e irmãs, essa aqui é a parte, né, desse vídeo que vem falar da origem do culto das relíquias dos santos, né, que foi dessa época das perseguições. Você vê, tudo começou com o bispo de Esmirna, né, São Policarpo, no ano de 155 depois de Cristo. Legal, né, gente? É muito bom, né? Agora, na segunda parte, nós vamos ver, né, a origem do livro do Apocalipse, né, e o concílio judaico de Jamnia. Isso aí, vamos continuar no nosso vídeo. Então, irmãos e irmãs, no livro A Bíblia em Suas Mãos, lá na página 233, fala da época do Apocalipse, né? Que é a era dos mártires. E assim está escrito, né? Incorporando o Apocalipse à época dos outros escritos joaninos, situamos o conjunto de escritos no final do século I, século de nossa era. O período histórico que se inicia no ano de 54 com Nero como imperador de Roma,
mas mais e mais precisamente em 64, com o primeiro incêndio de Roma, acrescido do martírio de Pedro e Paulo, né? São Pedro e São Paulo. E o começo das perseguições romanas. Em seguida, entre o 80 e 85, né, o ano de 80 e 85, temos a ruptura com o judaísmo na reunião de Jamnia, onde os judeus expulsaram os cristãos da sinagoga. Nos anos 90 e 114, aparecem Domiciano e Trajano, que são imperadores romanos, né? Que darão continuidade ao período de perseguição aos cristãos, estimulados pelos judeus. Isso segundo o que está mostrando aqui no livro, tá, gente? Então, foi nessa época de perseguição da era dos mártires, né, que foi escrito o Apocalipse. E o livro do Apocalipse, para quem não sabe, é um livro todo cheio de simbolismos. Ali a linguagem é toda figurada. Mas era escrito daquele jeito que para os perseguidores não perceberem o que estava sendo dito ali. Só quem era mesmo conhecedor da palavra de Deus que sabia exatamente o que o apóstolo João estava falando ali. Entendeu? Então, o Apocalipse ele é uma linguagem toda simbólica, tá? Quando, por exemplo, não sei se vocês já leram alguma vez, eu convido vocês a darem uma lidinha no Apocalipse, que fala da Babilônia, a prostituta, ele está se referindo ao Império Romano, tá? Então é isso, a Babilônia é a Roma antiga, pagã que perseguia os cristãos. Aí quando tinha aquelas pessoas infiltradas no meio da comunidade, os espiões, né? Para ver o que eles estavam organizando, combinando ali, eles falavam, eles liam esses textos, mas aí os perseguidores ficavam sem entender nada, né? Porque era tudo escrito de maneira simbólica, que é para os perseguidores não entender. Então, muita coisa que é escrita ali, a gente não deve levar ao pé da letra. Temos que ter o conhecimento do magistério da igreja para poder entender. Tá, gente? É interessante lembrar o livro do Apocalipse nesse período que estamos recordando, aprendendo, descobrindo, né? Nesse estudo aqui da Igreja Católica, né? Da história. Então, agora, a segunda detalhe desse texto aí que eu gostaria de lembrar aqui é essa reunião de Jamnia, né? Que aconteceu mais ou menos no ano 85 depois de Cristo. Acontece que com o fim do império, da cidade de Jerusalém, o fim do templo, foi destruído tudo, né? Aquela sociedade do tempo de Jesus acabou. E os judeus tiveram que sair correndo, os que sobreviveram, né, foram para outras terras. E aí nessa cidade de Jamnia, os judeus se reuniram numa reunião solene, né? E eles não só decidiram que os cristãos, eles não queriam mais os cristãos junto deles na sinagoga, né? Porque eles culparam os cristãos pelo fim do templo de Jerusalém, né? Na época. E também nessa importante reunião ficou definido os livros canônicos do Antigo Testamento para eles, né? Então foi definido, né, no Concílio de Jamnia que apenas os escritos compostos em língua hebraica, dentro dos limites da Terra Santa, ou seja, os textos que foram escritos dentro da Terra Santa, né? E os que no mínimo
remontassem ao tempo do profeta Esdras. Entendeu? São considerados como inspirados por Deus. Então foi assim. Eles deveriam ter sido escritos até a volta do exílio da Babilônia. Está de acordo com a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, todos os livros do Antigo Testamento que não se encaixam dentro desse critério aqui, não são considerados inspirados para os judeus, né? Então aí temos aí, a princípio, duas coleções. Uma coleção escrita lá nos judeus da Palestina, e existe uma outra coleção do Antigo Testamento escrito lá em Alexandria, no Egito, né? Que os judeus helenistas, bem, eles liam esse Antigo Testamento, e a Igreja Católica adotou os dois, tanto os da Terra Santa, como também os de Alexandria, que são chamados deuterocanônicos. Então, o Antigo Testamento nosso é completo. Portanto, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje, né? E falou muitas coisas interessantes para nós, né? É isso aí. No próximo vídeo, né, se Deus quiser, vamos lembrar alguns dos muitos mártires da igreja. Vamos lembrar alguns santos e santas que deram suas vidas por causa de Cristo. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado você por ter assistido esse vídeo até o final. Um abraço a todos. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.